Alô, alô! Oh, quarta-feira ingrata, chega tão depressa, só pra contrariar. Graças a Deus que a quarta-feira chegou. Sabe por quê? Vou explicar. Olha lá, vou botar a vinheta. Aqui, espera só um pouquinho, a vinheta, ó. Sabe por quê? Porque quarta-feira é dia de mais um episódio do nosso projeto. Oxe, que danada é isso, pessoal. Então, passou o carnaval, mas a alegria acima de tudo aqui, porque hoje é dia de projeto. Oxe, que danada é isso. E hoje, sem comentários, o tema super interessante. A pessoa convidada para falar sobre esse tema também não tem apresentações para ser feitas. Mas vamos lá. O tema hoje é contabilidade para agronegócio. E a pessoa que a gente vai trocar uma ideia, o especialista que a gente trouxe na área para a gente trocar uma ideia a respeito desse assunto tão interessante dentro da contabilidade e pouco usual, já que eu, como, digamos assim, um contador da cidade, muitas vezes a gente não se depara com essas situações, com esses termos. Então a gente vai trazer uma pessoa que é especialista nisso para justamente discutir essas questões. A convidada é Débora Barros. E aqui eu vou dar uma coladinha só para apresentar a nossa convidada de maneira formal e da maneira que ela merece. Vamos lá. Ela é empreendedora, professora, escritora, contadora, especialista na área de tributos, empresas familiares e nessa questão do agronegócio. Então é uma pessoa que dispensa apresentações. Vamos chamar? Vamos chamar a nossa convidada, produção. Me ajuda aí, por favor, para que a gente possa colocar Débora aqui na... Boa, produção. Um, dois. Olá. Débora Barros. Boa Olá, tarde, tudo pessoal. bem? Boa tarde. Tudo bem? Como estão todos? Tudo bem. Mas melhor agora, finalizar o carnaval e a gente reiniciar as rotinas contábeis. Uma discussão como essa, na minha visão, não tem melhor. Então, o astral lá para cima. Simbora, coisa boa. Excelente. Primeiro, quero te agradecer. Eu sei que você é uma pessoa que tem vários compromissos, um envolvimento aí com várias questões a serem resolvidas. Então, primeiro, te agradecer pela tua disponibilidade em participar desse nosso projeto. Hoje, e danado é isso, que é um projeto que se propõe a discutir questões que estão em discussão, em voga na sociedade, mas que ainda causa muita dúvida, muito questionamento, sempre a partir do olhar de uma pessoa que é especialista na área, né? Então, a primeira pergunta, fazendo jus ao título do nosso projeto, eu queria perguntar o que danado é ativo biológico, rapaz? A gente ouve tanto falar sobre isso. Eu, como me auto-intitulei um contador da cidade, né, a gente muitas vezes não se depara com esse tipo de situação, com esse tipo de conceito. Então, por favor, o que é um ativo biológico para a gente, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando? Perfeito. Obrigada, meu amigo. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço pelo convite. É sempre muito bom estar entre colegas de profissão, debatendo aí sobre temas, né, inovadores ou temas até antigos, mas que a gente acabou não discutindo, não tendo oportunidade para discutir. E achei Isso. muito bacana o nome do projeto, né? O Oxe, que danada é isso, é bem raiz, bem nossa Isso, obrigado. carinha aí nordestino, né? Tem um orgulho aí do Exatamente. nosso arrastado, do nosso linguajar. Morro de orgulho aí, a classe contábil nordestina, somos guerreiros. E a ser lindo, lindo, lindo. Parabéns aí pela iniciativa e pela ideia do projeto, muito bacana. E vamos, Obrigado. e vamos aí à resposta, né? Quando a gente fala dessa questão de ativo biológico e tudo que envolve o agro, o que eu acho interessante é que, se a gente for analisar de forma histórica, o agronegócio, eu acho que foi a primeira modalidade de negócio que existiu na humanidade. Né? Nós viemos do agro, nós começamos a nossa vida através de quê? Da caça, né? Da pesca, do Isso, cultivo. exatamente. Lá Então, atrás, né? lá atrás. Então, assim, é Os inerente à primórdios, própria exatamente. evolução da humanidade.
Então, a gente Exatamente. atrela, né? A gente atrela aí a evolução da humanidade à agricultura, à pecuária, etc. E a evolução também dos controles, que aí é onde começa a ter o berço, né, da contabilidade no controle desses animais e na gestão. E aí o que eu acho bacana é que o mundo ele vai se modernizando, mas na verdade as práticas, elas são muito parecidas com o que a gente tinha até na Idade da Pedra. O que é que vai mudando, né? O que vai mudando é a forma com que a gente gerencia essas coisas. Então, se a gente for olhar lá atrás, lá nos primórdios, o pessoal que tinha aí, criava alguns pequenos animais ou pescava, enfim, mesmo sem saber falar, sem saber ler, sem saber escrever, eles tinham alguns Isso. mecanismos de controle, né? Nem que seja riscar Exatamente. lá numa pedrinha, né? Pegar uma quantidade de pedras iguais à quantidade de animais e colocar numa área, num saquinho, enterrar, enfim. Sempre existiu a agropecuária, o cultivo e sempre existiram os controles. Só que, com o passar do tempo, a sociedade se torna mais complexa, o volume das operações se torna cada vez maior, as sociedades, né, se multiplicam, então são necessários controles mais modernos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de ativo biológico, né, de o que é um ativo biológico, nada mais é do que os ativos que possuem vida. É um gado, é uma plantação. Só que, com o passar do tempo, a contabilidade viu uma necessidade de normatizar e de padronizar esses registros, para que você consiga dar, né, mais clareza para o usuário o que é o ativo biológico e o que é que ele gera de riqueza para que ele possa ser controlado. Então, eu tenho um gado leiteiro que produz leite, que produz queijo. Então, como eu classifico na contabilidade, qual é o nome certo de usar? Então, já existe a CPC que trata dos ativos biológicos e que vem normatizar, vem dar mais clareza a isso. Então, na vida real, os controles e a contabilização dos ativos biológicos existem desde que a humanidade se organizou. Só que a gente Exatamente. precisou, né, dar uma profissionalizada nessas questões para tornar esses controles e esses demonstrativos padrões para o mundo todo. Por isso a ideia da norma internacional. Então, se de repente você tem uma empresa agrícola no Brasil e quer comparar com a empresa agrícola na Europa, as regras internacionais de contabilidade hoje, elas permitem. Então, respondendo a sua pergunta, meu amigo, ativo biológico nada mais é do que todos esses ativos que possuem vida e que merecem seguir uma normatização para a gente ter uma demonstração contábil mais transparentes em relação ao agronegócio. Perfeito. Essa sua abordagem histórica para definir, na verdade, a questão do ativo biológico, ela é perfeita e ressalta a importância dos contadores, desde os nossos primórdios. Né? Os contadores já existiam lá desde a Idade da Pedra, na verdade, e a gente estava tentando desenvolver essas metodologias, essas técnicas, para que a gente pudesse aferir e mensurar da melhor maneira possível todo e qualquer ativo que o ser humano já conseguiu produzir ou desenvolver. Mas pegando um gancho aí no que você colocou sobre essas regras internacionais da contabilidade, a gente sabe hoje que tem um evento internacional que está movimentando todo mundo, independente de entender ou não entender, esse bendito conflito entre russos e ucranianos. Né? E a gente sabe que na Rússia e a Ucrânia, eles detêm, por exemplo, um grande mercado de produção de trigo. Né? E isso a gente sabe que, de alguma forma, vai impactar no mercado mundial em relação ao trigo. Isso vai reverberar aqui na gente quando a gente for efetivamente comprar o nosso pãozinho na padaria. Isso tende a subir o valor final daquele produto. Mas tratando especificamente de contabilidade, a contabilidade, de alguma forma, ela é influenciada por esses eventos, ela tem como refletir, de alguma forma, intervenções não esperadas, ou seja, pontuais como essa, como, por exemplo, uma guerra, um conflito que ninguém esperava até então, ou que não era projetado até então. Isso é uma dúvida minha, tá? Isso é algo que eu Claro. conjecturei a partir do que você colocou.
Tranquilo, meu amigo. E a gente está aqui para isso mesmo, para um bate-papo. Eu enxergo muito a contabilidade como a melhor ferramenta de transformar dados em informações para tomada de decisão. Então, do mesmo modo, né, que você já enxergou essa possibilidade da alteração do trigo influenciar no nosso pãozinho em casa, o agronegócio ele já está sentindo os efeitos dessa guerra. Porque o maior produtor de fertilizantes hoje que a gente consome no Brasil está na Rússia. Então, e fertilizante é algo que afeta o agronegócio como um todo, porque ele é usado para quem é da agricultura, quem é da pecuária. Então, ele está na base, né, do principal insumo utilizado no agronegócio de uma maneira geral, de uma maneira como um todo. Então, quando a gente fala de guerras, não só de guerras, mas qualquer repercussão que eu tenho econômica que afetem fornecedores que são estratégicos para um negócio, aí trazendo para a realidade do agronegócio, né? Essa questão do conflito e desse reflexo, existe um ponto que a gente aprende lá nos primeiros períodos aí de universidade, que são como a gente pode avaliar os nossos estoques, né? Os estoques de mercadoria que a gente tem na empresa. E aí a gente estuda aqueles métodos, né? PEPS, WEPS, média ponderada e tal. E depois do avanço aí dos estudos com a contabilidade internacional e tudo mais, um ponto que eu acho muito importante, mesmo que não esteja dentro do balanço patrimonial com esse critério, mas trazer para o empresário o olhar sobre custo de reposição. Olha, você tem hoje um estoque, vamos dar o exemplo aí do trigo, né, ou do fertilizante. Você tem hoje em seu estoque 100 unidades desse produto, que foram adquiridos num custo médio aí de R$1. Ou seja, eu tenho R$100 lá no meu estoque. Mas se você for hoje comprar esse produto de novo, ele não custa mais R$1, ele está custando R$3. Então, trazer para o empresário o olhar do meu estoque com base no custo de reposição, abre aí alguns filtros de revisão de preço, né? de refletir sobre as próximas tomadas de decisão. Porque a contabilidade, embora ela aparentemente ela seja estática, né? Eu mostro uma foto do passado. Só que o empresário ele precisa tomar uma decisão com base no futuro. Né? Ele não é só olhar e dizer o que aconteceu, o que é que eu tenho, mas também pegar aquele número, exatamente, essa projeção. Então, eu acho uma riqueza contábil a gente chegar para o empresário com um número, dizer, esse é o teu número do passado. Mas se eu for atualizar com base na realidade projetada aqui, levando em consideração o aumento dos preços dos insumos, etc., o teu custo ele vai aumentar 40%. Então, cuidado aí, vamos rever preço, vamos aproveitar isso como oportunidade. Se você tem um estoque muito alto de um produto que vai ser afetado por um incremento de preço considerável, é a hora de virar a página. Aumenta logo o preço para você já ganhar com isso. Tem empresário não que diz assim, eu vou vender mais barato para eu vender mais. Só que ele precisa enxergar que ele não compra mais por aquele preço. Então, ele pode, a curto prazo, ter um benefício e a médio e longo perder uma oportunidade gigante, não é? De ter tido um incremento. Então, eu acho que dá para refletir, sabe? Nesse olhar, tu tem o passado, massa, mas deixa eu te mostrar aqui a cerejinha do bolo, o quanto seria esse custo de reposição por conta dessa tendência, né? Acho que agrega muito valor, sabe? Não, sem sombra de dúvida. Essa sua fala, na verdade, acaba sendo música para os nossos ouvidos contadores, porque reflete a importância que a contabilidade tem para o sucesso do negócio. Né? Não sei se você tem a sensação como profissional contábil, mas muitas vezes eu, como profissional contábil, eu tenho essa sensação da gente sempre ser preterido em função de uma outra questão que às vezes é muito menor para o negócio. Veja a importância, a informação que a contabilidade pode produzir para esse empresário para uma melhor tomada de decisão e ele fazer com que o negócio dele se eleve para um outro patamar. Né? Muitas vezes a gente é preterido, não é culturalmente a contabilidade não é enxergada como algo importante, mas aí eu não posso generalizar todo o empresariado, não. Existe ainda uma minoria que pensa dessa forma, que não enxerga a contabilidade com a sua relevância de fato.
Então, eu acredito que seja importante pontuar essa questão Claro. também. E assim, e até utópico, sabe? Porque quando a gente reflete, assim, vou filosofar aí um pouquinho. Às vezes a gente pensa, o empresário não me enxerga, né? E às vezes, assim, eu faço um exercício também de autoflagelação, às vezes, de dizer assim, peraí, é o empresário que não me enxerga ou sou eu que não me mostro, né? Porque, Isso. às vezes, assim, a gente fica querendo que esse juízo de valor, essa percepção, essa valorização venha de fora. E se não nascer de dentro, dificilmente o empresário vai enxergar. Por quê? A gente, se você chegar, né, para muitos de nós, a gente conversar e tomar um cafezinho bem formal, o que é que a gente vai reclamar? Ai, eu não tenho qualidade de vida, eu vivo estressado, o cliente só manda documento perto do prazo, aí tem a DIF, aí tem o SPED, aí tem isso. A gente vive atolado, né? Nós, todos nós. Vivemos muito atarefados. E quando o cliente pede alguma coisa, a primeira resposta da gente é: ai, que saco, eu tô aqui com o SPED para entregar amanhã. O cara vem me pedir uma relação de faturamento. Homem, peraí, deixa eu entregar logo o SPED. O fisco virou prioridade, né? O fisco, a receita, Isso. a previdência social, tudo é prioridade menos o cliente. E acaba que a gente se afastou do cliente. E aí a gente, às vezes, quer uma valorização, quer que ele olhe para a gente diferente, mas a gente não entrega diferente. E aí Exato. onde a gente precisa realmente rever, sabe? Peraí, ele iria valorizar o quê? Né? Se o que eu entrego, eu me esforço pra caramba para entregar algo de qualidade, mas eu não entrego para ele. Eu entrego para o fisco para minimizar um risco dele. Ok, mas ele não Isso. está vendo, né? Ele não vai enxergar, ele vai enxergar quando alguma mercadoria ficar presa, quando eu não faço. Exatamente. Né? Então, se a gente quer ser visto, a gente tem que entregar alguma coisa que ele olhe. Então, por exemplo, eu tive uma experiência recente de um cliente que chegou para mim cheio de expectativa. E aí, tá, Débora, eu não tô vendo nada aí que tu tá me entregando. E eu, assim, virando noite para entregar as obrigações acessórias. Aí eu disse, peraí, o que é que o senhor espera de mim para ser uma entrega, assim, extraordinária? Eu espero que você me responda isso aqui. Eu quero saber até que ponto é importante eu atuar na pessoa física, como é o momento de eu abrir uma agropecuária. Isso aqui eu não estou enxergando nas tuas entregas. E não enxergaria nunca, porque eu não me projetei para isso. Eu disse, peraí. Aí criei assim no Excel uma coisa bem besta, bem lúdica, com os gráficozinhos, as coisinhas fofinhas. Assim, isso aqui te atende? Ele, que massa, tu vai ficar mandando todo mês? Vou, pronto. Acabou, sim. Paz e amor, né? Paixão à primeira vista. Mas veja, houve um alinhamento de expectativa. O que você quer que eu lhe entregue? O que é útil para você? Isso, ok, vai entrar na minha demanda fazer uma entrega útil para você. Enquanto eu faço as entregas imperceptíveis junto ao fisco para te manter apto para trabalhar. Então, essa valorização, eu acho que a gente merece fazer esse exercício, sabe? De olhar para dentro, de rever, de alinhar a expectativa do cliente para conseguir ter entregas extraordinárias. Aí, consequentemente, a gente valoriza. Mas esperar que parta só do outro, aí é meio que ilusão, sabe? Acho que não vai rolar, não. Entendi. Perfeito. Essa sua colocação é perfeita e me leva ao meu segundo questionamento a você, que é quando a gente acompanha nas redes sociais, independente dessa questão do teu escritório ter um foco no agronegócio, a gente vê que você tem uma identificação muito grande com o campo, né? Pelas suas publicações, pelas suas postagens, a gente vê esse vínculo muito, muito próximo. E aí me surgiu esse questionamento. O que é que foi que levou Débora a se voltar para essa questão do agronegócio? Foi a paixão, ou seja, já existia a identificação com o campo e com as coisas do campo, ou foi a razão, dentro dessa sua proposta que você colocou agora, de querer entregar o melhor, o diferencial, por ter identificado algumas deficiências em outras contabilidades em relação ao nicho do agronegócio? O que é que foi a paixão, foi a razão, foi um pouco dos dois? O que é que efetivamente levou a essa decisão? Perfeito, uma ótima pergunta, assim. O olhinho brilha, né, com a gente falando da história da gente. E o agronegócio, ele chegou, à primeira vista para mim, no meu primeiro cliente de consultoria. Então, lá atrás, há 12 anos atrás, mais ou menos, eu só trabalhava com assessoria
tradicional, contábil, fiscal, trabalhista. E um dos meus clientes, um veterinário, ele começou a crescer, adquiriu um concorrente e me chamou para dar consultoria. Só que assim, eu era muito verde, não tinha nem 20 anos ainda, e não sabia nem o que era consultoria. Então, fui bem transparente para ele, olha, eu não entendo do agro, não sei como trabalhar com consultoria, não sei nem precificar isso. Agora sim, eu sou esforçada. O que me disser que é para estudar, eu vou estudar. Então, meio que esse empresário me adotou, eu disse, não, vamos lá que a gente vai dar certo. Então, meu primeiro contato com o agro foi nesse grupo de empresas pernambucanas que são dirigidas por um veterinário, que me fizeram enxergar o agronegócio de uma maneira, assim, muito dinâmica, né? Então, a gente entrou em precificação, entrou em gestão, incorporação de empresa, foi um berço de muita aprendizagem. E dentro desse berço, as oportunidades, assim, de, poxa, esse aqui dá para a gente fazer um trabalho legal se a gente tiver um balanço de dia. Poxa, tem o caixa rural da pessoa física dele, que não é tão difícil, só falta organizar. Deixa eu dar uma estudadinha aqui, vamos implementar, vamos fazer. Então, foram surgindo muitas oportunidades, foram surgindo outros clientes indicados pelo grupo, né, pelo próprio grupo, e em paralelo, quanto mais eu conhecia o agro, mais eu conhecia oportunidades de trabalho. E aí, para coroar de que o universo acaba ajudando muito nas coisas, né? Exatamente. O universo ajuda, traz para a gente muitas soluções. E eu digo assim que quando eu comecei no escritório, era eu e meu esposo. Ele ex-militar e eu já contadora de berço. E aí chegou um ponto que ou a gente se mantinha casada ou a gente virava sócio. Mas as duas coisas não estavam rolando. E eis que a paixão dele sempre foi o agro. E aí a gente disse, peraí, então vamos compartilhar o estudo. Unir o útil ao agradável, né? Pois é, deixa eu continuar o meu sonho de escritório contábil e vai tentar ter o sonho do agro. Como eu já tinha uma vivência de gestão do agro indiretamente com esse grupo, então muitas informações a gente pode construir junto, da importância de ter um controle dos animais, a gestão, precificar, controlar, implantar sistema. Então hoje a gente tem 2 negócios, né? A gente tem a empresa de contabilidade e a gente tem hoje a produção pecuária que é tocada por ele. Então continuamos casados, porém vivendo sonhos em negócios distintos. Então, o agro, assim, para mim está em todo lugar, está nos meus maiores clientes. Paixão, razão, é tudo. Eu acho que salvou o casamento no fim das contas, né, meu amigo? Porque os dois, no escritório de contabilidade, tu sabe que é difícil, né? Tem os desafios. E aí a gente percebeu que, na verdade, haviam sonhos distintos. E aí, cada vez mais, o agro, como pecuarista que eu acabei virando, me trouxe outras oportunidades. Então, a gente tem hoje vários clientes que são produtores rurais que nos conheceram na fazenda, visitando a fazenda, comprando um animal e viraram cliente, ou que vieram das indicações desses processos de consultoria. Então, de um lado e de outro, acabou multiplicando, né, esses negócios. Então, não dá para viver sem o agro. Dissociado, não dá para separar, né? Na verdade, estão encangados, como diz o Matuto, né? Encangados, exatamente. Usando uma tecnologia nordestina. Né? Agora, a maioria dos nossos clientes hoje ainda não são do agronegócio. O agronegócio representa hoje, na operação da gente, em torno de 5% da operação total do escritório. Então, não é ainda o nicho principal. É um carro-chefe, né? Exato, mas o carro-chefe ainda são micro e pequenas empresas familiares. É um nicho que a gente atua, mas não é o principal hoje. Entendi. Ficou claro que Débora é uma empreendedora, né? Seja do ponto de vista de empreender com contabilidade, seja do ponto de vista de empreender a partir da perspectiva do agronegócio, mas fica claro, independente da perspectiva que a gente está trabalhando, que empreender no Brasil é coisa para guerreiro, né? Eu costumo parafrasear Euclides da Cunha no seu livro de Sertões. Eu faço uma adaptação que ele diz que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Eu costumo parafrasear e dizer que o empreendedor, antes de tudo, é um forte, né? Porque o ambiente de negócios no Brasil ele é extremamente difícil para o empreendedor. E aí eu acredito que
essa tenha sido uma das motivações que levou você a escrever seu livro, né? Manual de empreendedorismo e fé. Então, tratando especificamente dessa sua obra, de que maneira você acredita que ela possa contribuir para esses empreendedores que estão nos ouvindo aqui, no sentido de colocarem para frente seus propósitos, seus sonhos, suas expectativas? Massa, veja. O livro, na verdade, ele nasceu de uma série de experiências, né? Ao longo desses 18 anos de experiência contábil, eu me frustrei muito procurando respostas em grandes livros, em grandes autores, não desmerecendo nenhum deles, mas várias e várias buscas que eu tinha para responder problemas de clientes, de dia a dia de gestão, eu não conseguia trazer para a realidade. A sensação que eu tinha era que os grandes estudiosos de administração, de gestão e tudo mais, eles vinham de um mundo corporativo perfeito, onde as coisas funcionavam em plena harmonia, um procedimento implantado era executado, sem choque de cultura, tudo. E eu comecei a me frustrar, porque eu vinha assim com os termos em inglês, umas teorias, uns processos que não tinham aderência, seja no meu negócio, seja nos negócios dos clientes. E aí eu comecei a perceber que as coisas que eu implantava ou que eu trazia para a minha realidade, que mais surtiam efeitos, vinham de pessoas que nem tinham essas formações todas, sabe? Era uma dica desse veterinário que me ensinou muito, me ensina muito até hoje. Foi de uma conversa que eu tive com um empresário que nem concluiu o segundo grau, mas enfrentou um problema familiar e tomou uma determinada decisão que deu certo ou que deu errado. E aí, cada vivência que eu tinha nesses cenários, eu trazia meio que uma pílula para a minha vida, sabe? Poxa, ó, por aqui dá errado. Deixa eu anotar aqui para eu não fazer isso. Meio que espectadora, né, dos desafios alheios, e trazia muito isso como quase um mantra, assim, sabe? Ó, não faça isso, não vá por aqui, não vá por ali. E sempre anotava no meu caderninho esses insights, né, de coisas que deram certo ou coisas que deram errado e que o destino acabava me fazendo compartilhar em outras situações. De eu chegar num problema de um cliente e dizer, peraí, eu tive outro cliente que passou por isso. Ó, não vai por aí não que dá errado. Já participei de um processo assim que deu merda, como diz a história, não vai por aí não. Então, esses insights, uma bela vez eu folheando aí esse caderninho, tinha mais de 100. Eu disse, poxa, eu acho que dá um livrinho aí de bolso, que mesmo que não tenha começo, meio e fim, mas são 100 pílulas, assim, 100 reflexões, que você abrindo de forma aleatória, qualquer dia aí você simplesmente abre, queira uma palavra, queira uma inspiração, queira um olhar diferente, você pudesse meio que se reenergizar, sabe? Então, a ideia do livro surgiu disso, de concatenar todas essas 100 pílulas no local só, que trouxesse esse insight, muito inspirado num livrinho, não sei se você já viu, tem um livrinho bem antigo, que eu sou apaixonada por ele, que chama Minutos de Sabedoria. É um livrinho pequenininho, de bolso. Minha mãe me deu esse livrinho em 97, ó, muito, muito tempo, mas que eu ando com ele sempre, antes de dormir eu abro aleatoriamente e leio. E eu pensei em trazer uma linguagem adaptada para o mundo corporativo, nessa pegada do livrinho, sabe? Que você pudesse abrir em qualquer momento e trazer essa inspiração, trazer essa conexão, sempre conectada com Deus, com a fé, que é como você falou, né? O empresário, ele é uma pessoa de força e, sobretudo, de fé. Porque eu digo a você, assim, sem medo de errar. Você pode até abrir um negócio aqui no Brasil sem ter fé, sem se conectar, sabe? Com algo maior. Mas eu acho muito pouco provável que você consiga manter. Porque são tantos desafios, tantos problemas, tantas dificuldades, que se você não tiver uma fé para se fortalecer e um propósito muito claro, você pensa 150 mil vezes em desistir. Né? Ah, eu vou largar tudo para o ar, vou viver de uma forma mais light, vou procurar outras alternativas para me remunerar. Enfim, você acaba se desestabilizando. Então, a ideia do livrinho foi essa, trazer esses ensinamentos, trazer essas reflexões para inspirar o empreendedor com a fé e, lógico, com mecanismos que também têm aí os seus métodos científicos de eficácia,
mas de uma linguagem lúdica que pudesse implementar. Então, tipo, ó, veio aquela mensagem, fez sentido, muda agora, já vira a chave, já aplica, porque é tudo ligado ao comportamento. A gente acredita que quando a gente quer, a gente muda e a gente faz com que as coisas deem certo. Então, é largar de mão aquela expectativa de que o mundo vai ficar mais simples e dizer, peraí, deixa eu simplificar a minha vida que dá mais certo e trazer isso para o negócio, sabe? Foi mais nesse intuito, sabe, meu amigo? Nessa pegada aí. Nesse viés, exato. Entendi. Então, é excelente, porque você traz um conceito que eu, particularmente aqui internamente, difundo muito, que é a questão da prática, né? A gente tem muito acesso à teoria, seja no curso de formação, seja nas capacitações que nós temos, mas muitas vezes essa teoria está desassociada do real, do concreto, né? Do factível, do dia a dia, né? E essa questão de você ter vivências, troca de ideias com pessoas que já tiveram aquele empecilho, aquela dificuldade, souberam contornar de alguma forma, e você absorver e replicar isso de alguma maneira é excepcional. Sem sombra de dúvida, é a melhor teoria. Aqui no escritório, no momento da pandemia, que foi mais pesado, acho que no início de 2020 até iniciozinho de 2021, né, que a gente teve uma epidemia mais rigorosa, a gente tentou fazer palestras de apoio mesmo aos empreendedores. A ideia era justamente sentar, colocar pessoas numa sala para trocar ideias, né, conversar, cada um apresentar a sua vivência, porque o empecilho de um, a dúvida de um poderia ser a solução para o outro. Então, essa ideia do compartilhar a prática, a vivência, para mim é de extrema relevância dentro desse processo que a gente está tentando entender, que é contabilidade. Porque, apesar da gente se utilizar muito de estatística e matemática, contabilidade é uma ciência fundamentalmente humana, né? E relações, ela precisa disso para que efetivamente possa se desenvolver e a gente sair lá da idade da pedra do ponto de vista de controle e chegar a um CPC 29 de ativos biológicos, isso é fruto de relações humanas, sem sombra de dúvida, né? Com toda certeza, sabe? E até complementando a sua fala, assim, eita, quase não sai agora. A contabilidade, para mim, é ferramenta, mas eu acredito que o principal instrumento que a gente usa para ajudar as empresas é trazer para elas a reflexão da importância do comportamento na organização. Porque antes de ti, a gente estava em reunião com um empresário, por exemplo, que, estou devendo imposto, estou devendo isso, vou decretar falência e vou abrir outra empresa. E sempre uma reflexão que eu acho que muitos já te procuraram aí nessa pegada, assim, né? Larga aqui de mão, não pago, vou recomeçar. Vamos deixar o passado histórico e... Vamos começar do zero, né? Aquela ilusão de começar do zero. E uma reflexão que eu sempre trago para ele, digo, vamos lá. A gente está falando aqui de consequências. A gente tem que identificar as causas. Porque você pode abrir 30 CNPJs. Se você não identificar dentro da tua gestão o que é que está causando o erro, você vai estar sempre corrigindo consequência. Então, abrir uma nova empresa, abrir 10, não é resolução para nada. Você tem que reavaliar os seus comportamentos. Olha, que ações erradas eu cometi na gestão do meu negócio que fizeram com que eu tenha hoje um endividamento alto. Eu errei em compras, comprei demais quando não podia, vendi errado, aumentei inadimplência, precifiquei errado. Quais foram essas falhas? Corrige, fecha aí a torneirinha que está aberta e aí vamos tratar do incêndio. Mas isso tem que andar em paralelo. Porque se você não tiver esse olhar, né? Embora você use a contabilidade como ferramenta para ter informação, mas você precisa investir na forma com que o empresário enxerga aquilo para que traga para ele o despertar de mudanças de comportamento. Porque contabilidade não faz milagre, né? Contabilidade não vai conseguir, eu quero que dê lucro, eu quero que dê prejuízo, eu quero pagar menos tributo, eu quero sanar minhas dívidas. Contabilidade não faz mágica. Contabilidade registra, demonstra. Ponto. A atitude vem do empresário. Então, a gente tem que usar a contabilidade como ferramenta, como instrumento
e desenvolver a habilidade de se comunicar com o empresário para despertar nele os comportamentos ideais para que o negócio dê certo. Senão a gente vira o quê, né? Só entregador de boleto, né? E não consegue fazer a mudança, né? Não progride. Exatamente. Eu vou te fazer uma pergunta que até foge do assunto, mas dentro da minha concepção, eu acredito que ela já foi parcialmente respondida por você. Pelo menos eu acredito que já me respondeu o que eu vou lhe perguntar agora. Mas acompanhando também o teu dia a dia, né, nas redes sociais e tudo mais, a gente vê que você é uma pessoa extremamente ativa e não poupa esforços no sentido de tornar o ambiente para a classe contábil cada vez mais favorável, né? Basta a gente fazer uma verificação rápida na tua atuação via CRC, por exemplo. Você se reuniu com o governador, se reuniu com o secretário da Fazenda, teve discussões em relação à junta comercial sobre criar um ambiente melhor do ponto de vista do registro, da baixa, da alteração das empresas. Então, fica claro, é notório o seu esforço à frente nesse objetivo final de criar um ambiente cada vez mais favorável para nós da classe contábil. Mas, em paralelo, a gente percebe que a classe contábil também ela tem um sentimento dentro dela, muitas vezes, de falta de atuação ou omissão por parte das entidades de classe. Aí pode ser a federal, o Conselho Federal de Contabilidade, ou as regionais, os conselhos regionais. Enfim, qual a tua visão em relação a isso? Quando eu digo que eu acredito que você já respondeu parcialmente, ou respondeu para mim essa pergunta, você respondeu essa pergunta para mim lá atrás, quando você disse que a mudança parte de nós, né? Eu acho que eu tenho muito isso também, né? Que independente de você esperar A, B ou C, o que é que você está fazendo ou contribuindo para que aquele cenário efetivamente mude, ao invés de simplesmente apontar no outro a responsabilidade de mudá-lo. Mas, não querendo influenciar na sua resposta, eu queria ouvir teu posicionamento em relação a isso. Claro, com certeza. Veja, essa questão até da atuação do CRC é outro ponto filosófico, talvez utópico também. Lá atrás, eu estava na plateia também, certo, apedrejando, criticando, esperando. O que é que o conselho está fazendo para a valorização da classe? O que é que o conselho está fazendo junto à Cefaz, enfim. Porque a OAB faz um monte de coisa, o CRC, o CFC não está fazendo, enfim. Eu estava na plateia e também teci muitas críticas ao sistema. E aí foi essa questão da mudança do papel. Olha, eu tinha dois caminhos. Ou eu decidia pegar um pedacinho do meu tempo e me dedicar voluntariamente ao trabalho junto à classe para conseguir mudar o que me incomodava, ou ia continuar na plateia jogando tomate, jogando pedra, jogando o que tivesse na frente, né? Então, a decisão, inclusive, de aceitar o convite, né, da nossa presidente Sogivânia, de integrar o corpo de conselheiros e o conselho diretor lá como vice-presidente do CRC, foi justamente nesse viés. Olha, Débora, como contadora, é mais uma na fila do pão. Então, eu posso mandar 150 e-mails para a Cefaz, ninguém vai me escutar. Eu posso mandar 10 milhões de e-mails para a junta comercial, vai ser mais um profissional com um problema sendo na fila para ser tratado. E quando a gente entra numa entidade onde a gente representa 15 mil profissionais pernambucanos que compartilham das dores, que compartilham dos problemas, não é Débora que fala, é a classe contábil. Então, é diferente você mandar um ofício para o governo do estado e dizer: governo, eu tenho 15 mil profissionais que estão sofrendo com essa dor. Bora conversar? Então, você tem uma estrutura por trás que te permite chegar mais perto daquilo que causa maior dor. Então, hoje eu sei na pele que não é tão fácil, não é tão ágil ter os retornos que a gente espera. E assim, como a presidente Dodge fala muito, a gente bota óleo de peroba na cara e vai batendo, sabe? Assim, chega, bate na porta. Pra vocês terem ideia, em junho do ano passado eu fiz uma pesquisa para comover o governo do estado de Pernambuco a mudar algumas condutas. Então, pesquisei mais de 800 empresários, responderam a pergunta,
falando sobre as dores de ter uma mercadoria apreendida indevidamente, falta de atendimento, descaso nos postos fiscais, os casos mais esdrúxulos, compilei no artigo e vim batendo na porta desde junho para conseguir apresentar. Eu vim conseguir nesses últimos 15 dias. E hoje a gente vai conseguir mais um momento para falar de alguns pontos aplicáveis à micro e pequena empresa. Mas, assim, foram muitos foras, sabe? Foram muitas portas na cara. Eu pensei que seria mais fácil, né? Eu tô lá e vou brigar, enfim. Mas quando a gente começa a querer construir uma mudança num cenário burocrático e muito influenciado pelo poder político, fazer mudanças dói e é demorado. É por isso que hoje as redes sociais, eu faço super questão de compartilhar cada estágio de luta e de tudo, porque embora a gente não consiga chegar no mundo ideal, né, de 100%, mas pelo menos a gente compartilha com a classe contábil que a gente também está nessa dor e também estamos tentando em todas as portas que a gente consegue abrir. Então, eu acredito muito, sabe, que a gente, devagarinho a gente consiga. Tem alguns profissionais, assim, que já desistiram, que disseram, Débora, tu vai lá pela 100ª vez, não vai adiantar de nada. Eu sempre digo a eles, olha, enquanto eu tiver energia, deixa eu ir. E quando me faltar energia, eu vou pedir para o Papai do Céu para vir alguém com bem muita energia para continuar com fôlego para sua caminhada, a sua luta, né? Exato, porque é uma luta constante. A gente mora num país burocrático, a gente mora num país muito influenciado politicamente, mas a gente não pode desistir. E a classe contábil tem que chegar mais perto do conselho, sabe? Então a gente abre várias enquetes no Instagram, tem um e-mail lá do meu departamento que é o educação@crcpe.org.br. Então, o que tiver de sugestão, de treinamento, de debate, problema, traz para a gente, que com certeza a gente compila e batalha. Não prometo vencer, mas prometo que vou estar lá na linha de frente, com todas as forças possíveis, para a gente ter um ambiente de negócio realmente melhor. O esforço, podem contar comigo que vai ter. Perfeito, Débora. Excelente. Na verdade, como eu disse, eu já tinha essa visão que você colocou agora, mas agora você ratificou e fechou com chave de ouro. Débora, deixa eu aproveitar para lhe agradecer mais uma vez. Na verdade, nos faltam palavras aqui da Alves para agradecer mais uma vez a tua disponibilidade em participar do nosso projeto. Hoje, que não é nada isso, e deixar claro para as pessoas que de alguma forma interagiram com a live ou que não puderam interagir ao vivo, que seria a situação ideal, ela vai ficar gravada, ela vai ficar disponível, e se porventura surgir alguma dúvida pontual, seja para mim ou seja para a Débora, só é procurar a gente nas nossas redes sociais, que a gente vai ter um prazer aí de atendê-los e respondê-los da melhor maneira possível. Débora, obrigado. Obrigada, meu amigo. Obrigada a todos que estiveram aí com a gente. E a gente tá junto, pessoal. Juntos e conectados. O que precisarem de mim, que precisarem aí desse bate-papo, vou estar sempre aí à disposição para a gente construir junto. A jornada é difícil, mas ela pode ser leve. Então, podem contar aí comigo no que precisar para a gente dar uma leveza aí que a contabilidade merece, para a gente ter uma qualidade de vida